Gravação iniciada, tela compartilhada, apresentação na tela. Tô vendo aqui que tá bom para todo mundo. Vamos embora falar do tema que para mim, se justo puder tu fecha teu mic depois. Para mim é um tema, uma das partes semiológicas mais importantes que a gente tem para estudar e que é vivência continuada na nossa prática como médicos, certo? Então, isso aqui eu diria até mais do que isso, 70% eu acho que é até um número subestimado, me perdoe, Denis, mas mais do que 70% dos diagnósticos relacionados à parte abdominal, onde a gente tem principalmente o aparelho gastrointestinal, são feitos com a história clínica do paciente, tá? Eu diria até que um pouquinho mais. Esse índice aí quando ele associa com o exame físico, é isso aí. 90% quando associado com o exame físico, né? Gente, vou ter que atrapalhar aqui vocês e fechar o meu WhatsApp, tá? Um minuto. Pronto, voltando. Então chega a isso mesmo, 90 a 95% quando a gente associa ao exame físico, quando a gente colhe a história clínica e associa ao exame físico, a gente tem 90 a 95% de assertividade no diagnóstico nas patologias relacionadas à, à semiologia da parede do abdômen, ou a semiologia abdominal, né? Esses exames subsidiários podem se tornar desnecessários ou confundidos. Exames que são a mais, exames, por exemplo, não faz tanto tempo que a gente estava com história de ITU, infecção lá da paciente, infecção do trato urinário, e já tinha sido diagnosticada a infecção do trato urinário dela. A gente não tinha mais nada para ver nem a fazer em relação à investigação semiológica. O que aconteceu? O médico pediu diversos outros exames, tomografia com contraste, ressonância, porque estava suspeitando de um apendicite. Mas, gente, o exame semiológico já tinha fechado o diagnóstico só da ITU, com a história clínica dela, mas a semiologia a gente já tinha fechado, entendeu? Então, os exames a mais vieram só de forma desnecessárias, sabe? Então, história clínica e exame bem feito, 90 a 95% do diagnóstico da parede abdominal. Né? Então, buscar informações relacionadas ao trato digestivo, à história, ao dia a dia daquele paciente, ao interrogatório de como se dá o convívio dele com a barriga dele, com a digestão dele, é super importante. Então, saber se ele tem disfagia é uma dificuldade ao deglutir, é uma dificuldade desse alimento sair da boca e ir até o estômago. Gente, não é dificuldade de deglutir. A dificuldade de deglutir ou dor à deglutição é odinofagia. A disfagia é uma dificuldade do trânsito do quilo, que é o alimento mastigado, em chegar ao nosso estômago, tá? Então, disfagia é essa dificuldade desse alimento chegar ao estômago. Odinofagia é uma dor ao engolir, a dor de deglutição. Se esse paciente tem soluços, se ele apresenta hematêmese, que é o vômito com sangue, se ele apresenta pirose, que é a queimação, geralmente o paciente vai chegar referindo queimação na boca do estômago, ou aqui, né? Tô com a queimação aqui, doutor, um negócio, uma sensação de que tá pegando fogo bem aqui no meio do meu peito, ó, na boca do estômago. É uma pirose, ou se ele tem náuseas, vômitos, melena, que é o sangramento alto, né? Um sangramento digestivo alto, então as fezes estarão escurecidas. Doutor, eu estou fazendo fezes aqui, eu estou defecando com as cores ou características de uma borra de café, uma fezes escura. Então a gente está falando diante de uma melena, que já dá para a gente um diagnóstico ou uma suspeita maior de um sangramento alto, um sangramento do estômago, né? Eructação, que são arrotos, flatulências, né, em excesso ou ausência de flatos, esteatorreia, que é as fezes com gordura, certo? Constipação, ou seja, mais de 5 dias sem evacuar. Opa, eu tenho um trânsito paralisado. Será que estou diante de alguma patologia? Será que eu tenho um íleo paralítico?
Ou será que eu tenho uma obstrução intestinal por conta dessa constipação? Isso deve ser investigado. A gente sabe que geralmente as mulheres, por conta dos hormônios femininos, em especial no hipotireoidismo, ou em uso de opioides, ou em uso de hipertensivos, não, remédios para ansiedade, de ansiolíticos, causam constipação, né? Então, precisa saber um pouquinho da história clínica desse paciente. O tenesmo, que é uma vontade excessiva de evacuar, aquela vontade assim incontrolável. A icterícia, a pessoa amarelada, já vai dizer para a gente uma doença das vias biliares, né? Ou uma pancreatite associada a doenças das vias biliares. O paciente vai chegar com as escleras dos olhos amareladas, a pele mais amarelada, as extremidades mais amareladas, certo? Então, paciente chegou amarelado ictérico, opa, eu tenho alguma questão hepática, biliar ou pancreática relacionada. Tá? Uma distensão abdominal, o paciente diz, já chega referindo, ó, doutora, meu abdômen não é assim. Estou me sentindo constipado, preso, não estou conseguindo soltar pum, não tenho ausência de flatos e minha barriga está distendida. Quando você vai fazer a ausculta ou a percussão, é aquele abdômen timpânico, distendido, globoso, às vezes doloroso a palpação. Isso também vai dar uma história para a gente de alguma patologia, vai acender um sinal de alerta. Opa, o que está acontecendo? Uma hematoquesia, diferente da melena, a hematoquesia é uma defecação, são as fezes com sangue vivo. Então, se eu tenho sangue vivo, é um sangue que não foi digerido, ele não passou pelo processo digestório, então ele vai ter raios de sangue ou sangue vivo nas fezes, hematoquesia. Vai dizer para a gente um sangramento a um nível mais baixo daquele aparelho gastrointestinal do paciente, certo? Se eu tenho, então, uma melena, eu tenho um sangramento mais alto, o paciente vai referir fezes escurecidas, parecidas com borras de café. Se eu tenho uma hematoquesia, eu vou ter sangramento vivo. Você vai ver a presença de sangue de verdade nas fezes ou raios de sangue nas fezes, certo? Uma cólica abdominal. O que é uma dor em cólica? É aquela dor que vai e volta, é intermitente, né? Então vai também acender um sinal de alerta. Uma diarreia, ó, doutor, estou fazendo xixi pelo ânus. Eu vou evacuar e o que sai é só líquido, só líquido, só líquido. Opa, mais um sinal de alerta. Já liga um primeiro momento para uma desidratação, uma infecção gastrointestinal, uma jeca, né? Que é uma gastroenterocolite viral aguda ou bacteriana. Então a gente precisa investigar melhor esse paciente, certo? Ó, não tinha diarreia, apareceu depois de uma alimentação ou depois de uma febre. Opa, é uma gastroenterocolite viral. Vamos investigar. Mas tudo isso colhido na história da doença atual do paciente, relacionado ao interrogatório sintomatológico, direcionado ao aparelho digestivo, certo? Uma azia também, ó, depois que eu como, eu tenho aquela sensação de empachamento junto com queimação, uma azia, tá? Olha lá, estabelecer sempre o tempo e evolução, quando iniciou, após uma refeição, fez uma refeição mais gordurosa ou foi uma refeição mais leve? Não, foi uma refeição pesada. Opa, tá dando uma queimação, por quê? Porque o processo digestivo da gordura requer mais ácido gástrico, né? Essa evacuação com fezes, com sangue, vem há quanto tempo? A gente precisa estabelecer, colher na história clínica desse paciente para definir o melhor prognóstico e o melhor tratamento para ele, tá? Associar os sintomas aos hábitos alimentares, atividades do dia a dia, estresse, atividade profissional, investigar o hábito intestinal. Opa, geralmente você evacua quantas vezes ao dia? Uma vez, duas vezes? Geralmente quantas vezes na semana? Essa fezes tem uma característica mais endurecida ou mais molinha? Fala para mim como é esse hábito intestinal. Bebe muita água, tem hábito de comer frutas, verduras e fibras, não tem esse hábito. Vamos investigar um pouquinho. Essa constipação pode estar relacionada, essa dor pode estar relacionada a um processo inflamatório, um processo de estase fecal dentro do intestino. Essa fezes está parada, fezes parada vai inflamar, vai dar dor. Então precisa investigar tudo isso.
Se faz uso de alguma medicação, como eu falei para vocês, opioides, como tramadol, paco, morfina, outros tipos de medicamento, podem causar a paralisação do trânsito gastrointestinal, pode causar uma icterícia, pode causar uma pancreatite medicamentosa, pode causar úlcera, tá? O uso crônico de determinados medicamentos, principalmente AINES, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, podem causar doença nas vias biliares, doenças intrahepáticas e também doenças gástricas, certo? Tudo isso deve ser colhido na história do nosso paciente. Então, esse hábito intestinal já foi falado mais acima. Se tem o passado ou diagnóstico já de alguma úlcera, uma gastrite, para quê? Para investigar um sangramento. Se esse sangramento for alto, como eu falei, esse sangue vai ser digerido junto com a comida e essas fezes serão com características escurecidas, como borras de café. Se tem cirurgias prévias, a gente pode ter aderências intestinais que podem causar uma constipação ou uma obstrução intestinal, as famosas bridas, certo? Uma torção de volvo intestinal. Tudo isso pode causar paralisação, então é importante perguntar, você tem já fez alguma abordagem cirúrgica na barriga? Já operou alguma vez? Não? Tudo bem, então vamos seguir por um outro caminho aqui, esse raciocínio. Se já tem exames realizados anteriormente, uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva alta, se já tomou banho de rio, possivelmente investigar aí uma H. pylori, tá? Que vai causar também doenças ou acometimentos ou prejuízos ao sistema digestório. História de hepatite, se já teve ou se está vacinado em relação à hepatite, se o esquema vacinal está correto, é uma análise aí ou buscar uma doença intrahepática, né? O fígado tem função essencial também no nosso processo digestivo. Se conhece o barbeiro ou morou em casa de taipa, olá, Juliana, o barbeiro aí, ó, com Trypanosoma cruzi, com a doença de Chagas, o coração crescido e também com correlações hepáticas. Então precisa colher essa história, certo? História de etilismo também causa doença hepática, também causa pancreatite, também causa doenças relacionadas à absorção gastrointestinal. O tabagismo também na mesma monta. É uma prática extremamente inflamatória que vai causar redução ou a queda da nossa imunidade. Isso vai gerar infecções de repetição e prejuízo ao nosso sistema gastrointestinal. Tudo isso deve ser observado. Uso crônico de medicação, não faz muito tempo, também eu tive uma paciente que a gente ficou com ela internada 30 dias e a icterícia dela não passava. A gente fez tudo que era exame nessa paciente. No final, a gente colocou uma prótese na via biliar dela para drenar qualquer tipo de pedrinha que porventura ainda tivesse, qualquer cálculo na vesícula que ainda tivesse. A gente colocou uma prótese nela na CPRE e após o procedimento da CPRE, eu fiquei com ela na sala de recuperação e perguntei um pouquinho sobre a história pregressa da vida dela, né? Se ela tinha enxaqueca. Veja só, eu perguntei se ela tinha enxaqueca. Ela fez, por quê, doutor? Eu digo, não, eu quero investigar um pouco mais. Você tem dor de cabeça com frequência, né? Ela fez, sofro muito dor de cabeça e faço uso de 3 a 4 vezes por dia, isso há mais de 10 anos, de paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Opa, batata! Aquela icterícia estava relacionada a uma inflamação crônica do fígado dela e a gente não ia ter como resolver nunca se a gente não fizesse determinados tipos de medicações e tomasse uma conduta clínica completamente diferente. A gente estava avaliando aquela mulher como uma icterícia relacionada a uma pancreatite ou a uma icterícia calculosa, cálculo na via biliar, que estava impactando aquela via biliar. Mas na verdade não era isso, a gente drenou tudo, não tinha mais nada, os exames da mulher não baixavam, taxas hepáticas e pancreáticas elevadas, e ela estava intoxicada pelo uso crônico de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Olha só como é importante colher a história do nosso paciente e tudo isso relacionado à nossa investigação clínica da semiologia do abdômen, certo? Na frente, história de neoplasia do aparelho digestivo, patologias digestivas benignas, né? Se eu tenho alguma massa, algum cisto, algum nódulo que sejam benignos, tá? Se tem alguma coisa relacionada, se ela já teve alguma história de clínica relacionada. Tratamentos cirúrgicos ocorridos também em familiares, é importante saber se na família a gente tem história de câncer
do aparelho digestivo, seja hepático, seja pancreático, seja do estômago, né? E aí agora a gente parte. Alguma dúvida nessa primeira parte, pessoal, em relação à anamnese, o quão importante a gente. Vocês viram aí até histórias que eu trouxe para vocês, falando um pouquinho do quão importante a gente atentar para todas as esferas, porque tudo está relacionado com o nosso sistema gastrointestinal, sistema digestório. Alguma dúvida até agora? Ô, Isaac, quem tem avó que teve problema no fígado, tem risco também de ter no futuro? Qual é o Alguma coisa problema? assim? Qual é o problema no fígado que ela teve? A sua avó foi uma pessoa que cuidou desse fígado dela a vida inteira. Ela é uma pessoa tabagista, etilista, fazia uso crônico de alguma medicação. Ela já sofreu algum trauma que acometeu a loja hepática, trazendo um dano a esse fígado. Qual foi a patologia que ela teve, Mai? Câncer. Então você também deve ser investigado com história de câncer, tá? Existem marcadores de câncer específicos que vão marcar tanto as glândulas produtoras de alguma secreção, como o fígado e o pâncreas, como também vão marcar possibilidades de câncer no aparelho digestório como um todo, como alça ascendente, descendente, jejum, no ilho, intestino grosso, certo? Então, você é uma paciente que, se eu fosse um endocrinologista te acompanhando, eu pediria com uma certa frequência marcadores hepáticos, tá? Desculpa, marcadores cancerígenos, certo? Tanto para o fígado quanto para o restante, as demais regiões do aparelho digestivo. Entendeu? Entendi, Isaac, obrigada. Nada. Então, vamos entrar definitivamente na divisão anatômica do nosso abdômen. Né? Ele pode ser dividido de vários modos e de várias maneiras, certo? Seja em quadrantes, seja em regiões. A gente usa muito em andar superior, andar inferior, M abdômen direito, M abdômen esquerdo. Então, se a gente quer uma definição rápida, ó, é uma patologia relacionada à região de M abdômen esquerdo ou direito. Né? Ela está em baixo ventre ou na região de hipogástrio. Então, tudo isso a gente vai falando, conversando e abordando junto na passagem de caso e na descrição da nossa anamnese. Tá? Vamos ver um pouquinho mais. Olha, andar superior, a gente vai ver aqui em A. Andar inferior, a gente vai ver em B. Por exemplo, se eu tenho uma dor difusa, doutora Maia, ó, eu estou com um paciente aí que chegou agora com uma dor difusa, uma dor global difusa, a palpação leve em todo o andar inferior do abdômen. Cara, se eu falei em todo andar inferior do abdômen, naquele momento, a doutora Maiara já tem uma ideia de possíveis órgãos que estão naquela região e de possíveis diagnósticos, por quê? A gente sabe, delimitando por regiões, quais são os órgãos que estão em cada área. Eu chego para a doutora Juliana, ó, doutora, o paciente chegou para mim com um sinal de Murphy positivo e uma dor à compressão em todo o andar superior do abdômen. Opa, quais são os órgãos que estão nessa região? Por que ele está referindo dor? Quais são as principais patologias que eu tenho no andar superior do abdômen, tá? Então, essas delimitações, esses marcos anatômicos servem para dar uma ideia, já dar uma noção de que caminho seguir ou quais são as estruturas que estão relacionadas àquela delimitação, àquela demarcação anatômica. Tranquilo? Tá lá. Não só em andar superior e inferior, como a gente pode delimitar em quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Aqui também uma divisão já em regiões, que são 9. Aqui na região número 1, abaixo do mamilo esquerdo, bem ao final do meu rebordo costal direito, desculpa, abaixo do mamilo direito e ao final do meu rebordo costal esquerdo, entre o rebordo costal e o mamilo, eu tenho a região de hipocôndrio direito. Hipocôndrio direito. Aqui no número 2, bem na boca do estômago, aqui no processo chifoide, terminei de palpar o externo, palpei o processo chifoide, eu tenho a região de epigástrio.
Geralmente, como a gente falou ontem, relacionada a dores cardíacas, como a gente está falando de questões de abdômen, está muito relacionada às dores de pirose, queimação, é, empachamento, preenchimento, a gente chama já eu lembro para vocês, o paciente vai chegar falando muito esse termo, tá? Já eu lembro para vocês o termo técnico, mas está ali na região número 2, a região de epigástrio. O número 3, a gente vai ter hipocôndrio esquerdo. No número 6, região de flanco esquerdo. No número 9, eu vou ter fossa ilíaca esquerda. Uma fossa, adentramento, aprofundamento, acomodamento, fossa, cavidade, de que região? Da crista ilíaca. Opa, um marco anatômico. Preciso lembrar. O que é que eu palpo aqui no meu paciente, que é esse ossinho aqui na cintura dele? É a crista ilíaca. Então, eu tenho a fossa ilíaca esquerda. No número 8, eu tenho a região de hipogástrio. Se no 2 eu tenho epigástrio, eu estou acima. No número 8, eu tenho hipogástrio. E no 5, eu tenho mesogástrio. Epigástrio 2, mesogástrio 5, hipogástrio 8. No 1 já falamos que é hipocôndrio direito, o 4, flanco direito, e o 7, marco anatômico, ossinho da cintura, a gente palpa o que no ossinho da cintura? Crista ilíaca. Eita, então se eu estou ali na região 7 e 9, eu estou palpando as cristas ilíacas, esquerda e direita. Na esquerda, fossa ilíaca esquerda, na direita, fossa ilíaca direita. Ficou tranquilo assim, gente? Tranquilo? Isso aí? Tranquilo. Boa. Mais uma vez. Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. Flanco direito, flanco esquerdo. Fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Epigástrio, mesogástrio, hipogástrio. Essas projeções sofrem algumas variações dependendo da apresentação física do nosso paciente e do estado de nutrição também. Ele pode estar mais gordinho e essas regiões vão variar, certo? Ele pode estar muito magrinho e muito consumido e essas regiões vão ficar mais restritinhas, certo? Aqui ele botou bem solto. O limite superior do fígado é delimitado pela percussão. Verdade, a gente vai percutindo no abdômen ali, ó, a gente vai vendo uma ausculta mais timpânica, né? Às vezes a gente tem mais gás no abdômen, mas quando a gente chega na loja hepática, chega no fígado, a gente já vê o limite superior do fígado quando a gente bate e o som muda completamente para um som já maciço, tá? Até porque ele não é uma víscera oca. O nosso intestino são vísceras ocas, que tanto está passando alimento e fezes, como também tem gás, certo? Quando a gente chega no nosso fígado, o som muda completamente. Por quê? Porque ele é uma víscera que não é oca. Tá lá. O que é que a gente vai encontrar então? Aqui, ó, na região de epigástrio, eu vou ter uma regiãozinha do fígado e também a transição esôfago-gástrica. Eu vou ter aqui o estômago e o fígado. Logo abaixo, ó, do que eu falei para vocês, do processo tifoide. Olha ele aqui em cima da minha setinha preta, processo tifoide. Região de epigástrio. À direita desse paciente, a gente vai ter hipocôndrio direito bem delimitado pela borda hepática, a borda do fígado, vesícula biliar e a flexura direita do cólon, ou seja, a curva direita do cólon ascendente para o cólon transverso, certo? Em flanco direito, na região aqui que ele botou como lateral direita, mas é flanco direito, eu tenho o cólon ascendente do intestino grosso, certo? Em fossa ilíaca direita, ou região inguinal, qual o principal órgão de acometimento nessa região? Apêndice. Então, em fossa ilíaca direita,
dor nessa região. A gente vai ver mais na frente qual é o sinal, que é o sinal de Bloomberg. Bloomberg positivo no ponto de McBurney, ou seja, uma dor forte, a descompressão, que é o sinal de Bloomberg, no ponto de McBurney aqui, é sugestivo, muito sugestivo. É um diagnóstico estritamente clínico, viu, gente? Não precisa pedir imagem para isso. A clínica é soberana de apendicite. Então, em ilíaca direita, dor nessa região, provavelmente apendicite, tá? Em epigastro já falamos. Em hipocôndrio esquerdo, a gente vai ter a curvatura maior do estômago e a flexura esquerda do cólon. Aqui no meio a gente vai passar o cólon transverso e no hipocôndrio esquerdo a flexura, a dobradura, a curva desse cólon transverso para a esquerda e para baixo, se transformando no cólon descendente. Mas em hipocôndrio esquerdo a gente vai encontrar estômago e a flexura esquerda do cólon. Em flanco esquerdo, a gente vai encontrar o cólon descendente, uma região muito acometida por diverticulose, certo? Ou doenças diverticulares, nessa região aqui, certo? Dores nessa região, em flanco esquerdo, pensa-se muito em um sangramento ou uma inflamação. Opa, o paciente chegou na sua unidade, no seu exame, para fazer exame com você, referindo uma hematoquesia, certo? Fezes com sangue ou raio de sangue vivo, ou seja, não passou pelo processo digestório, mas ele referiu uma dor exatamente aqui, nessa região, uma dor que ele consegue delimitar, apontar. Ele chega assim, ó, curvado, fletido. E ao tocar, a gente sente, toca, o paciente refere dor, sinal de inflamação. O que é que a gente sujeita ou suspeita, Isaac? Diverticulose, doença diverticular ou diverticulite. Ok? Em fossa ilíaca esquerda, a gente vai ter o cólon sigmoide e cólon descendente, para poder rumar para o reto. A gente também vai suspeitar de fezes impactadas ou estases de fezes aqui, fezes paradas há muito tempo. Numa constipação, a gente já vai sentir aqui a palpação nessa região, massas palpáveis, características de fezes, tá? Isso dói bastante. Então, esse paciente está constipado, a gente vai sentir a palpação profunda, essa massa aí. Às vezes, até superficial, a gente já sente essa massa. Então, vamos fazer um enema, vamos fazer uma glicerina, vamos drenar essas fezes, fazer uma lavagem, certo? E aqui na região de hipogástrio, eu vou encontrar o quê? A descida de colo sigmoide e reto, só que mais anteriorizado à bexiga, tá? Então, um bexigoma, que é alguém que não consegue urinar, está com a urina retida há muito tempo, ou está em uso de sonda, ou uma dor uterina, a gente vai sentir nessa região. Tá certo, pessoal? Na região de mesogástrio, na região central, a gente vai ter diversos tipos de órgãos. Estômago, pâncreas e intestino delgado. Intestino delgado compreende-se jejuno, duodeno, jejuno e íleo, certo? Mais uma vez, o que é que a gente vai encontrar em hipocôndrio direito? Úlcera gástrica, cálculos biliares, pancreatite. A cauda do pâncreas termina perto dessa região aqui, em hipocôndrio direito. Em epigástrio, úlcera gástrica, cálculos biliares, pancreatite, hérnia epigástrica e queimação, pirose. Empachamento, essa é a palavra, sensação de empachamento. O paciente vai referir aqui nessa região. Em hipocôndrio esquerdo, úlcera duodenal. Por que úlcera duodenal? Porque aqui a gente tem a transição estômago gástrica duodenal. Transição gástrica duodenal. Está nessa regiãozinha aqui também, por conta do estômago. Pancreatite também, Isaac. Por quê? Porque a cabeça do pâncreas está bem aqui, ó, coladinha com o estômago. Tá? Em flanco esquerdo, essa dor aqui é dor referida, tá, gente? Cálculos renais, por quê? Porque o rim está aqui por trás. Então, vou referir dor em flanco esquerdo. Dor referida, tá? O rim está nessa região aqui atrás. Doença diverticular, olha lá o que eu falei, as diverticulites e diverticuloses. Prisão de ventre, olha o que eu falei também. Essa fezes está impactada aí. Inflamação intestinal,
consequentemente, se eu tenho prisão de ventre, fezes infectada, inflamação intestinal. Certo? Aqui em flanco esquerdo. Em fossa ilíaca esquerda, doença diverticular, mais uma vez, como eu tinha falado, doença pélvica, hérnia inguinal, como uma dor referida de hérnia inguinal. Em hipogástrio, infecção urinária, como eu falei para vocês, que tem a palpação da bexiga, né? Apendicite pode referir nessa região, e doença diverticular. Em fossa ilíaca direita, prisão de ventre, hérnia inguinal e apendicite, principalmente apendicite. Licença, Júlio. Principalmente apendicite. Dor nessa região aqui, sinal de Bloomberg positivo, no ponto de McBurney, apendicite. Tá? Em flanco direito, também cálculos renais, prisão de ventre, infecção urinária, é uma dor referida à infecção urinária, e hérnia na região lombar. E em mesogástrio, palpando ali acima da região do umbigo, uma dor geralmente em faixa, uma dor que o paciente vai referir, daqui até aqui, uma dor que ele vai referir daqui até aqui, irradiando até para as costas, irradiando para o dorso. Pancreatite, tá? Apendicite também, por quê? Porque está tudo muito relacionado, mas pancreatite, úlcera gástrica, hérnia umbilical e também inflamação intestinal. Por quê? A gente tem aqui, nesse meio, em mesogástrio, a transição do duodeno, jejum e íleo, o intestino delgado, tá? Tipo de abdômen. Aqui a gente tem um abdômen lindo, maravilhoso, belíssimo, plano, né? Tem alguns abaulamentos ali ao redor da região periumbilical, mas até maldade falar desse abdômen, né? Denis escolheu um abdômen perfeito, tanto esse quanto esse aqui de cima. Dois abdômenes maravilhosos. Então, tipo de abdômen mais do que normal, né? O abdômen globoso, sacanagem dele também escolher uma pessoa com ascite e uma grávida para referir o abdômen globoso, mas eu entendi o que ele quis dizer. É realmente a forma de um globo, é um abdômen arredondado, certo? Aumentado globalmente de tamanho, seja em diâmetro lateral, como antero-posterior. Então, esse abdômen está uma bola mesmo, um globo, né? O exemplo ele usou aqui como gravidez, a ascite, que é o caso desse homem aqui, tanto que a gente já viu uma trama vascular aqui, a velha e famosa cabeça de medusa, aqui na região periumbilical, o extravasamento por insuficiência da circulação colateral hepática, né, causada pela pressão da ascite no fígado. Então, esse líquido vai extravasar do fígado e se alojar na cavidade abdominal, levando a famosa barriga d'água, né? E vai aparecer essa trama, sempre que aparecer esse sinal de cabeça de medusa ao redor do abdômen, a gente está falando de um paciente com ascite, tá? Então, abdômen, aqui é com um exemplo de abdômen globoso, aqui a nossa gravidinha também é um abdômen globoso, o abdômen batráqueo, note que ele tem um aumento lateral, um aumento transverso maior do que o aumento antero-posterior, geralmente relacionado a um ascite em regressão. Em outra situação, eu nunca vi um abdômen batráqueo. Só em quem tinha ascite e a gente drenou aquele líquido com uma paracentese, né? Drenou esse líquido que tinha dentro da barriga. Aí, quando ele vai regredindo, ele vai diminuindo de volume do ápice para o centro. Então, esse abdômen fica ovalado para as laterais. Chama de abdômen batráqueo. Certo? Abdômen avental. Ele escolheu outro paciente aqui, cheio de hérnias incisionais, cheio de cirurgias. Mas eu diria para vocês que o abdômen em avental que vocês mais vão encontrar e que a gente mais encontra é esse da última foto à direita aqui, que é quando o abdômen cai por cima da transição da barriga para o pubis. Ele cai por cima, como se realmente você estivesse usando um avental. Mas aqui nas outras imagens, o Dr. Denis colocou um homem com hérnias incisionais enormes aqui, fazendo até como se fosse um duplo avental. Um primeiro avental nessa terceira imagem, da esquerda para a direita. Uma primeira dobradura aqui no meio, na região umbilical, e uma segunda dobradura caindo mais ali por sobre o pênis, tá? Nessa imagem 1 aqui à esquerda,
A gente tem esse abaulamento todo aqui. Isso é uma hérnia incisional, uma hérnia que foi causada após um defeito de fechamento de uma cirurgia, tá? Por isso que é importante perguntar, se eu tenho uma cirurgia prévia, teve alguma cirurgia anterior, por conta disso, para calcular os riscos ou saber a origem de determinados tipos de patologias. Essa aqui apresentada é uma hérnia incisional, ou seja, uma falha do fechamento da parede após uma abordagem cirúrgica. Abdômen pendular. Esse aqui eu já acho que ele é mais um abdômen em avental, olha só. Um abdômen em avental está muito parecido com esse abdômen pendular, tá? Mas ele está muito relacionado, o doutor Dente foi muito feliz em colocar isso aqui, a uma flacidez puerperal, que a gente não tem o deslocamento daquela massa abdominal toda para baixo. É só mais concentrado na região infraumbilical, na região de hipogástrio, certo? A gente tem um abdômen pendular. Um abdômen escavado. Eu acho que esse cara é o cara mais famoso do Cécio, da semiologia, esse magrinho aí. Ou seja, um abdômen que é tão magrinho que ele faz uma retração interna. Ele não é plano, é uma retração interna, escavado. Certo? Pulando um pouquinho aqui de cicatrizes. Uma cicatriz de Cocher, mais relacionada à colecistectomia. Essa cicatriz quase não é vista mais. Essa aqui é a direita desse paciente. A direita do paciente é a nossa esquerda, né, de quem está assistindo. Quase não é visto mais porque as colecistites são abordadas hoje por videolaparotomia. Cicatriz epigástrica mediana, geralmente relacionado a uma laparotomia exploratória, quando a gente precisa fazer uma abordagem mais agressiva no paciente, porque o que a gente vai abordar é muito grande, ou a gente precisa investigar outras áreas que com os exames de imagem não foram possíveis de ver. Então a gente tem uma cicatriz epigástrica mediana. Cicatriz em flanco esquerdo, geralmente resultante de cirurgia renal, também hoje muito pouco vista, porque as abordagens são por vídeo, laparotomia. A cicatriz de McBurney, por que de McBurney? Porque ela está no ponto de McBurney, que é compreendido entre a crista ilíaca direita e o umbigo do paciente, certo? No primeiro terço entre a crista ilíaca e o umbigo, você faz a compressão para baixo quando solta. O paciente refere muita dor, que é o sinal de Bloomberg, mas também a cicatriz também ganhou uma homenagem aí a McBurney, geralmente devido a uma apendicectomia. Cicatriz de Fanny Steele, essa ainda é muito usada, a cicatriz da gravidez, ela está aqui em meia-lua, né? Epigástrica mediana, uma linha média, geralmente esterectomia, mas o que é que a gente faz? Quando a paciente já tem uma Fanny Steele, a gente reabre na mesma região que ela já teve o filhote dela, para não ter que fazer uma nova cicatriz, né? E às vezes, até quando a paciente nem tem uma Fanny Steele, por uma gestação, a gente não faz mais a hipogástrica mediana, porque a cicatriz fica bem feia, né? Não dá tanto para esconder. A gente prefere abrir em Fanny Steele, que é essa em meia-lua, porque dá para esconder melhor e tem um processo de cicatricial melhor também. E a inguinal esquerda, ela está bem pequenininha aqui, por baixo da Fanny Steele. Ela pode ser esquerda, direita, ou ela pode ser uma cicatriz incisional reta, quando a gente tem uma hérnia bilateral. Tá aqui, ó, uma cicatriz de McBurney, tá? Essa aqui é McBurney também. Essa já é Fanny Steele, essa reta aqui à direita, nessa aqui dessa calcinha rosa, é uma cicatriz de Fanny Steele por uma gestação. Esse homem de calça aqui à esquerda é uma cicatriz de McBurney. Esse de cima aqui, pela angulação dele, poderia ser uma hérnia inguinal direita, mas como está muito próxima do umbigo, também pode ser uma abordagem para uma apendicectomia, tá? Mas não é característica da McBurney. A McBurney é mais característica dessa aqui, do rapaz que mais abaixo que está de calça. Abdômenes protuberantes. Olha lá, lactente, essa hérnia umbilical é passageira, tá, gente? Geralmente ela regride sozinha em algumas semanas, essa hérnia umbilical aqui. Hérnia incisional, provavelmente essa mulher fez uma cirurgia de apendicite, né? E por uma falha na cicatrização, acabou a parede
essa parede, no momento de cicatrizar, essa parede acabou formando um saco herniário. Esse saco tem conteúdo de víscera do intestino. Tá? Uma hérnia epigástrica são todas as hérnias que se compreendem acima da cicatriz umbilical. Aqui a gente tem lipomas ou tumores, são massas palpáveis na parede abdominal. Aqui a gente tem uma diástase de reto, diástase do músculo reto. Se vocês pegarem o atlas de anatomia e olharem o músculo reto abdominal, vocês vão perceber que eles têm uma falha não, é a cicatriz, é a junção entre o músculo reto abdominal direito e o reto abdominal esquerdo. Essa cicatriz, essa aponeurose que junta esses dois músculos, quando ela tem uma falha nessa força, ou por uma abordagem cirúrgica, a gente diminui essa falha, aumenta essa falha na cicatrização da união desses músculos, ou simplesmente uma falha congênita. A gente diz que quando eles afastam aqui e causam uma hérnia, é uma diástase de reto. Tá lá, ó, paciente com esse abaulamento aqui. Nesse momento ele não está fazendo pressão no abdômen, mas se a gente pedir para ele fazer uma manobra de Valsalva, que é soprar sobre a mão, sem deixar o ar sair, que aumenta a pressão abdominal, a gente vai ver uma formação de um saco aí, uma formação sacular, por conta do aumento da pressão intraabdominal. Quando é aqui nessa região, geralmente por uma diástase do músculo reto. Aqui uma cicatriz por diversas abordagens cirúrgicas, né? Paciente provavelmente queimado, politraumatizado, porque a gente vê abordagem tanto incisionais, de uma incisão por bisturi, quanto de cicatrização por queimadura. Importante perguntar ao paciente sobre traumas e cirurgias prévias. Aqui, ó, mais uma hérnia. A gente acabou de ver. Que hérnia é essa aqui? Rapidão. Que hérnia, meninas? Alô, mulheres? Qual hérnia, qual hérnia, qual hérnia? Com medo de falar e errar. Fala, é a hora. Epigástica, umbilical. Epigástrica. A cicatriz umbilical tá aqui? Tá vendo? Não, tá embaixo. Até que se prove o contrário, essa hérnia é uma hérnia epigástrica. Por quê? Porque ela está acima da cicatriz umbilical. Ela está compreendida entre a cicatriz umbilical e o epigástrio aqui, ó. Então ela é uma hérnia epigástrica. Se a gente visse aqui nessa imagem o umbigo da pessoa aqui, ela era uma hérnia umbilical, certo? Como ela tá tranquilo. Agora o umbigo dele tá onde? Pois é, não está aparecendo. Eu compreenderia o umbigo dele aqui, onde está a minha seta. Certo? Como ela está acima de onde seria o umbigo, ela é uma hérnia epigástrica, certo? Se ela tivesse exatamente localizada no umbigo, uma hérnia umbilical. Fala, mãe. Ô, Isaac, a hérnia bilateral ficaria onde mesmo? Aqui, ó, na região inguinal, entre a fossa ilíaca, nas regiões da fossa ilíaca direita e na fossa ilíaca esquerda, no pubis, tá? Na região púbica. Do lado esquerdo e do lado direito, a gente teria, quando a gente faz manda o paciente se abaixar ou manda fazer a manobra de Valsalva, vai sentir um abaulamento naquela região ali. É um mau fechamento do conduto peritônio vaginal, por onde passam as artérias e o nervo para a região inferior, tá? Das pernas, beleza? A gente não tem um bom fechamento do saquinho do conduto. Passa por dentro de um saco herniário. Passa por dentro de um saco. Quando não tem um bom fechamento desse saco, uma cicatrização, é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Como se eu tivesse aqui artéria, veia e nervo passando por dentro desse saquinho que eu estou fazendo aqui com o meu dedo. Se eu não tenho um bom fechamento dele, eu vou ter um abaulamento dele aqui para cima, ó. Então, quando eu faço força, eu tenho esse abaulamento, entendeu? Nos dois lados. Geralmente um defeito congênito ou de esforço durante a vida, de não fechamento do saco peritônio vaginal. Aqui, ó, olha o umbigo, olha a hérnia, essa é um umbilical. Tranquilo? Por quê? Está compreendida justamente na cicatriz umbilical. Ela está abordando a cicatriz umbilical. Por mais que ela seja acima do umbigo um pouquinho,
que está entre o epigastro, aqui onde está a minha seta, e o umbigo, ela não é uma hérnia epigástrica. Ela é uma hérnia umbilical. Beleza? Aqui semiologia. Eu acho que ele aqui explicou para vocês, né? Como a gente deve palpar o abdômen. As mãos sempre com todos os dedos assim. Não é assim, não é assim, não é assim. Não são com 2 dedos, não é com 1, não é com 3. São com todos os dedos. Mão sobrepondo mão. Sensação não. Movimentos profundos e superficiais. Profundos e superficiais. Profundos e superficiais. Essa é uma manobra que pode ser com uma mão, manobra sobre a sobreposição de mãos, ou manobra bimanual, palpando todo o abdômen em manobra bimanual. A ausculta deve ser realizada antes da palpação. Por quê? Se eu quero detectar ou ver se o meu paciente tem ruído hidroaéreo, se o trânsito do intestino dele não está paralisado em alguma região, eu preciso auscultá-lo antes de realizar a manobra naquele abdômen. Por quê, Isaac? Porque se ele, porventura, está paralisado em alguma área, eu tenho uma diminuição de ruídos hidroaéreos numa área transversa, e eu começo a manobrar aquele abdômen, eu posso recuperar o trânsito daquele abdômen, sem ter visto antes que ele tem uma deficiência de motilidade, certo? Então, a gente faz a ausculta cardíaca, a inspeção de tórax, faz a ausculta pulmonar e faz a ausculta também do abdômen, certo? Antes de manipular, antes de fazer o manuseio, tranquilo? No mesmo tempo de anamnese, a gente também faz a ausculta do abdômen, mais uma vez, antes de manipular, antes de apalpar, certo? Então a gente tem sequência: inspeção, olho, tem cicatriz, não tem cicatriz, tem abaulamento, não tem abaulamento, tem afundamento, inspeção, qual o tipo desse abdômen? Plano, côncavo, né? É um abdômen pendular, é um abdômen em avental, é um abdômen globoso, é um abdômen batráqueo. Inspeção. Depois eu faço o quê? Ausculta. A ausculta deve ser em focos seriados. Deve demorar um pouquinho mais até do que a ausculta de um pulmão e a ausculta de um coração. Depois, o que é que eu faço? Percussão. Dedo médio de uma mão, dedo médio da outra mão sobre o paciente, ó. Puf, 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 puf. Puf, 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 puf. Tum, 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 tum. Eita, aqui é o fígado, ó. Tum, 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 tum. Mais para baixo eu tenho o quê? Intestino grosso, colo transverso. Tuf, 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 tuf. Tuf, 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 tuf. Aqui, ó. Pam, pam, pam. Opa! O som ficou timpânico. Tem muito gás aqui. Tá dilatado. Percussão. Por que eu não posso fazer a percussão depois? Só a última é a palpação. Porque se eu percutir aquele abdômen, se eu palpar aquele abdômen, se eu tiver algum gás preso ou alguma motilidade naquela região, eu vou regularizar o trânsito, possivelmente. Né? E eu preciso ouvir que ou tem gás na percussão, ou minha ausculta vai dizer, pô, tá diminuído o ruído hidroaéreo dessa região aqui do abdômen do paciente. Nessa região aqui, doutor, ou dessa região aqui, fulano de tal, ó, eu estou ouvindo uma redução. Tá? Pode ser um problema de motilidade ou pode ser uma estase fecal, uma paralisação de fezes aqui, certo? Então, primeiro, inspeção, ausculta, percute o paciente para só por último palpar. A estática, paciente em posição ortostática, em pé ou em decúbito dorsal, certo? Tipos de abdômen deve ser definido, se tem abaulamentos, retrações, cicatrizes, a pele como está. Opa, como é que está essa pele? Como está o umbigo, como estão as transições entre a região de abdômen e pubis e vagina ou pênis, transição para a parte superior, tórax. Se eu tenho turgência venosa, tem aquela circulação colateral ao redor do umbigo, preciso ver. Isso é tudo na observação estática. Dinâmica. Opa, fazer uma inspiração forçada, que é a manobra de Valsalva. Tem abaulamento nesse abdômen? Não tem abaulamento? Verificar a respiração, se está completa, movimento completo respiratório. Movimento peristálticos, como que a gente vai ver? Auscultando esse abdômen. Se ele tem muita palpação, tem abdômen que você põe o paciente deitado lá em decúbito dorsal, você vê o abdômen do paciente fazer assim, ó. Pode ser um aortismo,
uma pressão maior da aorta, ou uma dilatação, um aneurisma, como a gente vinha conversando. Certo? Ausculta. Então a gente tem também aqui ambiente tranquilo, silencioso, permanecer por pelo menos 2 minutos, mais uma vez, antes da palpação. Auscultar o quê? Os 4 quadrantes. Lembra que a gente dividiu o abdômen em superior ou inferior, ou em quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. Ao escutar esses 4 quadrantes, identificar, às vezes a gente vai ter aquele sonzinho que eu digo que é o sonzinho de mergulhador. Sabe quando a gente vai ouvir aqueles documentários, eu não sei se vocês já mergulharam, ver aqueles documentários, né? Quem está fazendo um mergulho, aquele sonzinho de fundo do mar, é o mesmo sonzinho de escutar um abdômen, tá? Então, identificar os ruídos aéreos em todas as regiões do abdômen. E avaliar, aqui no meio do epigástrio, se a gente tem um sopro aórtico. Porque pode me dar uma ideia de hipertensão ou de aneurisma. É nesse momento que a gente pode diagnosticar também, olha lá, a importância da semiologia e da história clínica bem colhida. É nesse momento também que a gente vai ver se o paciente também tem uma doença aórtica, cardíaca. Certo? Olha lá, ó, bem na região que eu falei, no meio do epigástrio, a aorta, a artéria renal esquerda, artéria renal direita, a artéria ilíaca esquerda, artéria ilíaca direita e a artéria femoral. Olha aqui, Maio, onde você perguntou, Isaac, onde estarão as cicatrizes inguinais? Inguinal esquerda, inguinal direita. Por que a gente acerta em cheio que é aí a cicatriz inguinal? Porque lembra, ela é um defeito, um mau fechamento do conduto peritônio vaginal por onde passam os grandes vasos. A aorta, artéria femoral esquerda e direita e a veia, certo? Veia femoral esquerda e direita e também o meu plexo nervoso, exatamente nessa região. Tanto que essa região tem o nome de... Ai, Deus do céu, como é que ele vai me fugir agora da cabeça? Na cirurgia a gente chama de polígono triângulo do desastre. Triângulo do desastre. Porque se você erra uma agulhada, ou uma tesourada, ou uma dissecção, você vai dissecar quem? A artéria femoral. E esse paciente vai sangrar até morrer. Tá? Vamos lá. Os sons são denominados de ruídos hidroaéreos. Aumentados, muito aumentados, nas diarreias e na oclusão intestinal. Se eu tenho uma oclusão em alguma região, ele vai estar muito aumentado numa região. E na outra vai estar mais silenciado. Por quê? Porque é uma tentativa daquela região que está funcionante de desocluir a região mais posterior, certo? E o silêncio abdominal, pensar em ilho paralítico. Rapaz, o que está acontecendo? Será que está faltando irrigação? Será que eu tenho um problema nas artérias mesentéricas? Que esse intestino paralisou? Não tem ruído hidroaéreo, está paralisado. Vamos pedir uma imagem, vamos entrar com endoscopia alta, uma colonoscopia baixa, vamos examinar. Não deu nada nessas imagens, vamos fazer uma laparotomia exploratória, vamos abrir o cara. De ponta a ponta, vamos ver o que está impedindo esse trânsito intestinal. E isso surgiu, ó, por conta de uma ausculta lá no teu PS. Olha só. A ausculta de abdômen fornece informações importantes a respeito da movimentação de gases e líquidos no trato intestinal. Sem dúvida nenhuma. Deve ser realizada, mais uma vez, antes da percussão e da palpação. Porque esses podem estimular o peristaltismo e a gente passar direto numa hipoatividade em determinada região. Certo? Gente, eu quero ficar com vocês aqui, exatamente nesse ponto de percussão, para a gente voltar com essa prática de percussão depois, falando de cada pontinho desse, o que a gente vai ouvir e procurar no diagnóstico da percussão semiológica de cada abdômen desse. Ok? Vou parar a gravação nesse momento e vamos tirar dúvida de vocês que estão aqui.